Fala fiel, bem-vindos a mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente, eu tô aqui para falar sobre este jogo que acaba de se encerrar. Corinthians 1, Bragantino 0, pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que é importante porque a gente volta a vencer depois de alguns jogos, né? A gente já estava começando a ser ultrapassado por alguns times na tabela e voltar a vencer é importante para fazer os 3 pontos ali e conseguir manter uma posição boa, competitiva no Campeonato Brasileiro. Mas uma coisa é o resultado, outra coisa é o desempenho que o Coringão apresentou nesse jogo, que aí é um outro debate, certo? Mas antes de fazer uma análise desse jogo e do desempenho do Corinthians, gostaria de pedir para vocês aí, por favor, se inscreva no canal, é muito importante para que a gente continue fazendo esse trabalho aqui, que a gente sempre traz muita informação e opinião, tudo que acontece com o Coringão, a gente repercute aqui no canal. Por favor, curta, por favor, compartilhe, porque isso tudo é muito importante para a gente, beleza? E ative o sininho para receber as notificações. Pessoal, olha só. O Corinthians, como eu disse, ganhou. Foram 3 pontos importantes, né? Nós estamos aí praticamente empatados na tabela do Campeonato Brasileiro com alguns times, né? Então nós temos aí à nossa frente, bem próximos, o Flamengo e o Fluminense, né? O Flamengo com 1 ponto a mais, o Fluminense com a mesma quantidade de pontos, mas está à nossa frente pelo saldo de gols. E nós temos o Internacional que está na 5ª colocação, logo atrás de nós que estamos em quarto, mas com a mesma quantidade de pontos, né? Perde da gente também nesses critérios de desempate. Então, tá do segundo para trás, está tudo muito disputado, muito embolado, e o Corinthians precisa manter uma boa colocação para que a gente consiga pelo menos uma classificação para a fase de grupo da Libertadores. Isso é fundamental. Não dá para um time como o Corinthians, que, enfim, sempre entra para vencer e a torcida sempre tem muita expectativa, não dá para o Corinthians ficar fora de um campeonato importante como a Libertadores. E eu acho que diante de um campeonato muito difícil, porque o Palmeiras está muito à frente, 8 pontos à frente, eu acho que ficar ali naquele bolo dentro do grupo dos classificados para Libertadores é o nosso objetivo principal, certo? É o que a gente pode conseguir nesse Campeonato Brasileiro diante das circunstâncias. Nossa briga por título nesse momento é lá na Copa do Brasil. Então foi por isso uma vitória importante, mas uma vitória que não pode esconder da torcida toda a dificuldade que o Corinthians enfrentou contra o Bragantino. Então o Corinthians começou até que dominando o jogo, né, tomando a iniciativa, acuando o Bragantino no seu campo de defesa, até que conseguiu fazer o gol com o Gustavo Mosquito, e aí depois foi gradativamente perdendo o controle da partida, né? Ao invés de continuar pressionando para matar o jogo, já que o Corinthians nitidamente é superior ao Bragantino, não, o Corinthians foi aos poucos cedendo, recuando, e também esbarrou numa dificuldade grande que foi a dificuldade técnica mesmo dos jogadores na partida de hoje. Então, jogadores como Renato Augusto, como Roger Guedes, como Yuri Alberto, que costumam ser decisivos ali na frente, fazem as principais jogadas, eles não tiveram bem hoje, errando passes simples, né? Errando também dribles, perdendo esses confrontos com os jogadores da defesa adversária, e acabou que não foi um jogo tecnicamente brilhante. Mas, acima de tudo, o Corinthians foi dominado após ter feito gol pelo Bragantino. Agora no segundo tempo foi muito pior, o Bragantino exerceu uma pressão muito grande até o final do jogo, e a gente só ganhou mais uma vez por causa das defesas do Cássio, que foi o grande craque do jogo de hoje, né, cara? Mais uma vez garantiu. Eu acho incrível como o Cássio ainda às vezes é hostilizado por parte da torcida. O Cássio fez um jogo brilhante mais uma vez. À medida que o Corinthians sofria mais pressão, ele era também mais exigido, fez uma defesa incrível no final do jogo que garantiu pra gente esses 3 pontos. E aí o Corinthians mais uma vez demonstra que não consegue evoluir. Pelo contrário, né? O Corinthians parece que vem tendo muitas dificuldades, já estava 3 partidas sem ganhar no Campeonato Brasileiro, teve muitas dificuldades contra o Fluminense na Copa do Brasil e parece não ter evoluído depois desses 3 ou 4 dias de treinamento que o Vitor Pereira fez. E o Corinthians essa semana vai ter uma liberdade maior, sem compromissos no meio da semana para treinar.
Assim também como na semana que vem, né? O Corinthians pega no domingo Internacional e tem mais uma semana livre de treinamentos. Eu acho que essas 2 semanas vão ser muito decisivas para que a gente possa se preparar, tentar evoluir, se desenvolver coletivamente para enfrentar o Fluminense num nível melhor e com mais chances de ir para a final, porque o Corinthians realmente preocupa. Um desempenho muito fraco, criatividade assim, mandou lembrança, é muito baixa, poucas chances de gol, é um time pouco agressivo, oferece poucos riscos ao adversário e isso é incompatível com a qualidade dos jogadores que nós temos, incompatível com uma comissão técnica consagrada, caríssima. Então, se você tem bons jogadores, uma boa comissão técnica, uma boa estrutura que o Corinthians proporciona hoje para o trabalho ser feito. Então não faz sentido um time que não corresponda dentro de campo, né? Que não apresente um desempenho compatível com todas essas premissas que foram colocadas. Então, realmente o Corinthians precisa demonstrar uma maior evolução, tanto no aspecto técnico, os jogadores precisam estar melhores, tomarem melhores decisões nos passes, nos dribles, nas finalizações, como o Corinthians precisa se apresentar melhor coletivamente, um time mais organizado, mais envolvente, com mais jogadas combinadas, mais agressivo, mais perigoso. Então o Corinthians precisa ser mais tudo, porque não está sendo até agora, certo? Então é muito preocupante. Então essas 2 semanas que nós vamos ter de trabalho, uma semana até o jogo contra o Internacional e mais uma semana até o jogo contra o São Paulo, sem partidas nas quartas-feiras, isso pode ajudar muito a gente, né, a ter um trabalho feito, treinamentos, né, aprimoramento tático, técnico, para que a gente chegue lá no Fluminense em melhores condições, porque o que a gente vê hoje assim, é uma situação preocupante, o Corinthians com um desempenho muito abaixo do que a gente espera. Beleza? Pessoal, é isso para o jogo de hoje, né? Resultado importante, 3 pontos que vão fazer a maior diferença, vão nos manter na briga aí pelas primeiras colocações, mas que não podem esconder um desempenho extremamente fraco do Coringão mais uma vez. Comissão técnica precisa ser cobrado, o elenco precisa ser cobrado, porque é incompatível com um time caro e de jogadores vencedores. Beleza? Valeu, pessoal, é isso. É nóis, fiel, vai Corinthians.